Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando o nosso bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. É difícil, né, Negrão? A gente fica uma semana longe, os assuntos vão se acumulando. Na hora de pensar o que falar, é tanta coisa que não dá tempo, né? É verdade. E tem muito assunto hoje, né? O Hélio vai falar das vitórias de Bolsonaro. Conseguiu impedir a CPI do MEC, pelo menos foi adiada, né? E conseguiu aprovar a PEC Kamikaze, ali, que vai trazer um pacote de bondades provisórias para ver se ele consegue subir nas pesquisas e jogar a eleição para o segundo turno, coisa que está se dificultando cada dia que passa. O Hélio vai comentar também sobre isso. Vai falar do avanço do golpe. O Bolsonaro voltou a acenar com um golpe numa reunião ministerial, com a presença de comandantes militares, e disse que não disputará sem auditoria. Opa, será que ele vai desistir, Hélio Dolly? Enquanto isso, o ministro Fachin, Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em uma palestra nos Estados Unidos, ele disse que podemos temer algo pior do que a invasão no Capitólio aqui nas eleições brasileiras. No baú do Hélio, o Hélio vai rememorar a ditadura militar argentina e vai trazer a sua análise sobre as novas condenações de militares golpistas lá, que até hoje estão sendo julgados e condenados. O Hélio, você acha que essa PEC a PEC Kamikaze, com esse pacote de bondades provisórias aí, vai interferir aí no resultado das eleições? Só para agregar, a redução do ICMS reduziu já a gasolina, de certa forma, né? Não no patamar anterior, mas está reduzindo, né? Então, queria que você analisasse, primeiro, essas vitórias aí, se isso vai implicar em aumento dos índices de Bolsonaro nas pesquisas. Enfim, faz um apanhado aí para a gente. Bom, Negrão, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco para poder avaliar isso, né? Há analistas que acham que isso pode melhorar a condição de Bolsonaro, repetir até aquela situação que ele teve em 2020, durante a pandemia, quando com o Auxílio Brasil, né, não era chamava Auxílio Brasil, aquele auxílio emergencial de R$ 600, ele estava com uma aprovação bastante forte, né, da população, exatamente por causa desse auxílio emergencial de R$ 600. Outros analistas acham que não vai dar para ir, por exemplo, porque é uma situação provisória, que esse auxílio é muito identificado ainda com Lula, com o Bolsa Família, com os tempos do governos do PT. Então, acho que nós vamos ter que esperar as próximas pesquisas, as pesquisas sérias, para a gente ver se há influência. Agora, aparentemente, o que houve é um reforço ao Bolsonaro, né? Quer dizer, com a ajuda valiosa da nossa briosa oposição parlamentar, com a qual eu cada vez me decepciono mais, né? A impressão que dá é assim: você tem pessoas oposicionistas, ferrenhas, quando entram no prédio do Congresso, entram naquela mixórdia que tem ali, entram naquele teatrinho de mau gosto que é o Congresso Nacional, né? A oposição foi incapaz de apresentar uma solução para o problema da fome, que é real. A fome aumenta cada vez mais, a miséria aumenta no Brasil, a população está em dificuldades pelo aumento do combustível, pelo aumento dos produtos alimentícios, de modo geral. Está uma situação muito difícil. A oposição, em vez de tentar apresentar uma solução com sua paternidade, ela entra no barco bolsonarista, que é essa PEC que o próprio ministro Guedes chamou de kamikaze, porque ela desorganiza totalmente as contas, vai deixar um problemão para o próximo governo. Vai deixar um problemão para o governo seguinte, de uma irresponsabilidade total. Mas os nossos parlamentares da oposição, com grande covardia, eles não quiseram enfrentar o problema com medo de perder votos.
É a tal da eleição acima de tudo. Então, eles comeram, e eu não estou falando de eleição presidencial, em que é fundamental derrotar o Bolsonaro, é a eleição deles lá para deputado, para senador, né? Para governador. Então, a oposição, mais uma vez, se mostrou, a oposição parlamentar, mais uma vez se mostrou inoperante, inativa e colaboracionista. Como já foi colaboracionista ao aprovar o Augusto Aras, teve voto da oposição para aprovar a recondução do Aras para a Procuradoria-Geral, e a gente está vendo o que acontece. Teve voto da oposição na nomeação do André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal, teve voto da oposição na eleição do Arthur Lira, teve voto da oposição na eleição do Rodrigo Pacheco. Do Arthur Lira foi escondido, do Rodrigo Pacheco foi aberto. E aí nós estamos vendo como é que isso acontece. Além dessa PEC, que vai causar grandes problemas, mas que era necessário tomar alguma medida para enfrentar essa situação, agora você vê só, Bolsonaro promete até o fim do ano. E aí? Bom, aí tem analista dizendo o seguinte, mas o Lula é que oferece ao eleitorado a segurança de que esse auxílio vai continuar no ano que vem. Certo, vamos avaliar se isso vai acontecer mesmo. Agora você vê, o Rodrigo Pacheco, eleito com os votos da oposição, deu uma outra ajuda grande ao Bolsonaro, ao impedir a constituição da CPI do MEC. Quer dizer, olha, a CPI vai... Tudo bem, a CPI está aí, mas só depois das eleições. Ora, mais claro do que isso, né? O benefício ao Bolsonaro por esse Rodrigo Pacheco, que é um bolsonarista enrustido, e a nossa oposição não vê isso, que ele é um bolsonarista enrustido, com o auxílio de um outro bolsonarista que fica jogando o Davi Alcolumbre, um dos piores políticos que existe no país, corrupto, fisiologista, cheio de manobras, Esse Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente do Senado lá atrás, com o apoio do senador Randolfo Rodrigues, que hoje é um dos líderes da briga pela CPI do MEC, que foi fundamental na CPI da pandemia, mas o Alcolumbre, por causa de interesses lá do Amapá, e que, inclusive, o Randolph, lá no Amapá, apoia o Alcolumbre, vamos falar claro, acho que a gente tem que falar claro as coisas aqui, já que geralmente elas são sonegadas, lá no Amapá, o Randolph está apoiando o Alcolumbre. Tá? Então, esse Alcolumbre, com mais o Rodrigo Pacheco, conseguiram evitar a CPI do MEC, que certamente causaria um grande estrago ao Bolsonaro, porque a corrupção no MEC é um absurdo, é vergonhosa, né? A corrupção da grossa. Então, aí o Pacheco veio, que os líderes, aquela vasilinagem dele, ele é covarde, Pacheco é covarde, é medroso, ele faz o jogo do bolsonarismo. Vamos parar de nos iludir com as pessoas, né? Não, Pacheco é melhor. Não, Pacheco é uma vergonha também que esse cara seja presidente do Senado. Mas é uma vergonha maior o Arthur Lira, presidente da Câmara, que agora estão pressionando para aprovar essa PEC na Câmara. Mas por que acaba aprovando, Negrão? Porque a oposição não ofereceu alternativa. A oposição não ofereceu um projeto para essa situação que o país está. Porque a oposição fica lá pensando só em eleição, pensando nos seus mandatos, pensando em se projetar, em se aparecer para disputar a eleição. Então, é esse o quadro que nós temos hoje. Se isso vai repercutir ou não num crescimento do Bolsonaro nas pesquisas, nós vamos ver mais na frente, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a oposição deu grande ajuda ao bolsonarismo ao aprovar essa PEC, condenável sob todos os aspectos. A oposição deu uma ajuda ao bolsonarismo, tanto é que você vê o empenho dos bolsonaristas em andar rápido com ela, aprovar rápido, é o intuito eleitoreiro, né? E a oposição colocou lá esse Rodrigo Pacheco, que agora conseguiu evitar essa CPI. Ele criou uma situação diferente. Da outra vez que o Supremo mandou ele instalar a CPI, não havia essa situação que ele fez agora, porque ele não tinha sequer lido no plenário a constituição da CPI da pandemia. Aí o Supremo mandou ele fazer isso. Ele agora permitiu a leitura, está lida. Só que os líderes não vão indicar seus membros, e eu acho que o Supremo não vai interferir dessa vez, não. Eu não sei nem se essa oposição conivente vai entrar no Supremo, a não ser pro forma,
para pedir a constituição da CPI antes das eleições. Acho que eles estão até aceitando isso, sabe, Negão? Está cada um preocupado com o seu umbigo. Com certeza, Hélio, cada um preocupado com o seu umbigo, com a sua eleição, e enquanto isso, essas coisas vão se normalizando, né? O sujeito como o Rodrigo Pacheco, que não tem oposição, não tem alguém que atente o caminho que ele trilha aí de forma nefasta para o país, né? E enquanto isso, o golpe está galopante, né? O presidente Bolsonaro já anuncia que a possibilidade de não haver eleição. Por outro lado, também, né, ele deixa ali a entender que ele pode desistir da eleição também. Mas eu queria que você analisasse especificamente esse ponto, mas vamos fazer um conjunto aí, porque Fachin já alertou lá, o ministro Fachin, lá numa palestra nos Estados Unidos, que tem a possibilidade de haver um episódio pior do que o episódio do Capitólio lá nos Estados Unidos, quando foi a posse, né? Foi a posse do... Não, foi a posse, não. Foi a validação do resultado das eleições pelo Congresso. Exatamente. Até para lembrar que lá não tem eleição direta, né? Se fala tanto nessa democracia norte-americana, não tem eleição direta, são eleitos deputados que depois fazem essa validação que você mencionou, né, Hélio? Mas então, Hélio, desculpa alongar a premissa, ontem eu entrevistei a juíza federal Cláudia Dadico, ela encabeça a coalizão em defesa das eleições, e ela levantou uma questão que você sempre vem alertando aqui, a questão da violência que pode ocorrer nessas eleições, né? Então, essa salada toda aí, analisa para a gente, por favor, Hélio. Bom, Negrão, como eu digo, tá tudo desenhado. Os sinais são claros, né? Os sinais são claríssimos. Bolsonaro fez uma reunião ministerial há 3 dias. Essa reunião, metade do tempo dela foi tomado por ele ficar falando das urnas eletrônicas, que o Exército que tem que ser ouvido, que o Tribunal não ouve o Exército, e que se não tiver uma eleição com a auditoria que ele quer, porque a auditoria tem, a auditoria que ele quer, ele pode nem disputar as eleições. E falou isso, Negrão, na presença de 2 comandantes militares, o do Exército e o da Aeronáutica. Parece que o da Marinha mandou um representante, não estava no dia. E aí não vai disputar a eleição? Ora, aí, Negrão, vamos somando os fatos. O Bolsonaro não recebeu o presidente de Portugal, o Marcelo de Souza. Não recebeu. Eu já vi bolsonarista aí, esses bolsonaristas são muito ignorantes, dizendo que o Marcelo é socialista. Tal. Não. O Marcelo, presidente de Portugal, ele é conhecido lá como Marcelo, ele era do Partido Social Democrata, de centro-direita, que sempre foi o grande adversário do Partido Socialista. Quem é do Partido Socialista é o primeiro-ministro. O presidente era do PSD. Quando ele vira presidente, ele abandona a filiação partidária para ser presidente de todos os portugueses. Então, tem bolsonarista falando besteira. Agora, Negrão, tem uma coisa além nessa dele não receber o Marcelo Souza. Sabe o que é, Negrão? O bicentenário da independência do Brasil vai ser comemorado, obviamente, no dia 7 de setembro. É um dia de parada militar, de desfile militar. E está previsto para esse dia a vinda do coração de Dom Pedro I, que está lá no Porto, em Portugal. E o presidente viria ao Brasil, não sei se ele ainda vem, mas está prevista a vinda do presidente de Portugal ao Brasil para essas solenidades do bicentenário da independência. Só que os bolsonaristas estão programando para 7 de setembro uma grande manifestação, como tentaram fazer no ano passado, e foram relativamente bem-sucedidos. Então, é um momento em que o golpe pode acontecer ou pode crescer. A ideia do golpe. Nós vamos estar às vésperas das eleições, que serão menos de um mês depois. Imagina outra grande manifestação bolsonarista em Brasília, ao mesmo tempo que há um desfile militar.
Eles estão programando isso, tá visível, eles falam isso, estão programando isso. Eles não querem um presidente de Portugal no Brasil nessa data. Eles não querem isso. Então, talvez haja também tenha havido também um movimento do Bolsonaro para criar um atrito com o presidente de Portugal e ele não vir no 7 de setembro. As coisas vão se juntando. Está tão grave que o ministro Edson Fachin, como você já contou aqui, o ministro Edson Fachin falou numa palestra para público americano, inclusive, norte-americano, ele falou que aqui pode ser pior do que a invasão do Capitólio que houve lá. E essa invasão do Capitólio está sendo investigada e está chegando ao Trump, como Trump, o grande organizador, incentivador da invasão do Capitólio. E o Fachin disse que aqui pode ser pior. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo isso. Então, Negrão, você vê que a situação é grave. Estão falando já em manifestação no 31 de julho, bolsonarista também. Então, está crescendo essa ameaça de não aceitar o resultado das eleições e promover uma grande resistência bolsonarista armada, é bom dizer isso, armada, contra o resultado das eleições, é uma situação muito grave que tem que ser considerada também, tem que ser levantada. Não venha com esse papinho, isso é bravata, não tem perigo de golpe. Tem perigo, sim, pode não acontecer. As Forças Armadas podem ficar, não respaldar o golpe, pode não acontecer, pode ser um insucesso, mas não vem com essa de que não tem esse risco, não, porque tem, está claro, está planejado, está desenhado. Está desenhado. E já grande parte do judiciário já entende isso, né, Negro? Como você também acabou de mostrar, já entende que há esse risco. Então, quando o Bolsonaro fala em não disputar, isso, Negrão, se ele não disputar a eleição, é para dar o golpe. Ele não vai simplesmente largar, olha, não gostei dessas regras aí, o meu time não vai entrar em campo. Eu vou perder para o WO, porque meu time não vai entrar. Ora, Negrão, se ele fizer isso, é que ele vai dar uma virada de mesa. Ele vai para o tapetão, estou falando da linguagem do futebol. Ele vai para o tapetão, para ganhar no tapetão. E o tapetão, nesse caso, não são os tribunais. O tapetão, nesse caso, é o golpe. É um golpe com apoio dos militares, porque o golpe também só se sustenta com o apoio dos militares, das Forças Armadas. Sem apoio das Forças Armadas, esse golpe não se sustenta. Por mais caos, conturbação que possa causar no país, ele precisa do apoio das Forças Armadas. Então, isso aí é bravata, dizer que não vai disputar. Não disputar significa o golpe, claro. Ele não disputa e dá o golpe. Evita que se realizem as eleições ou não reconhece o resultado das eleições. Nesse caso, nós não chegaremos até as eleições. Se ele der o golpe não disputando, nós não vamos chegar lá. Ele não vai esperar o resultado para depois dar o golpe. Ele pode esperar o resultado para depois dar o golpe, ele disputando. Sem disputar, não tem jeito, não. Exatamente, Hélio. Ele está criando esse clima, né? Não tem a auditoria nas urnas como eu desejo, continua denunciando fraude, mobiliza o seu gado, a sua milícia, e essa é a senha, né? A verdadeira senha do golpe. Mas tudo isso acontece, Hélio, porque o nosso país, quando lá na anistia, deveria ter punido os militares que cometeram crimes, que o próprio golpe de 64 foi um crime, um atentado contra a nossa democracia, e depois vieram os crimes hediondos, tortura, assassinatos, etc., não foram punidos como ocorreu na Argentina. Hélio, você esteve na Argentina, foi antes ou depois do golpe de 76, né? 76, eu tive 76. Antes. Então, traga aí para a gente aqui no Baú do Hélio essas memórias e informe e analise para a gente sobre o que está acontecendo neste momento também na Argentina. Negrão, eu acompanhei relativamente de perto, né, relativamente, a fase pré-golpe, né, porque eu trabalhava na época no estado de São Paulo e eu tive na Argentina algumas vezes fazendo cobertura. Eu fui na primeira volta do Perón. Infelizmente, eu não fui na segunda volta, que foi a tumultuada, que houve até conflitos entre peronistas, entre os próprios peronistas,
Porque como era A volta que se refere aí é o segundo turno, né? É o não, turno, não, né? a volta o Perón estava exilado na Europa. Ah, tá, desculpa, é verdade. Quem Então, usa mais volta são os portugueses, né? A tal porque eles volta, falam segunda volta. O segundo né? turno lá é a Tá segunda certo. volta. Desculpa, isso mesmo, que ele estava exilado e retornou ao país, né? Isso aí, Ele prossegue aí, desculpa aí. Não, havia uma ditadura militar do general Lanusse. Eu mesmo participei de entrevistas coletivas do general Lanusse, e essa ditadura militar resolveu voltar à democracia pelas condições que existiam na época. Não foi uma ditadura militar tão violenta quanto a que veio depois, e ele autorizara a volta do Juan Domingo Perón, que havia sido presidente da Argentina, ao país. Ele estava exilado. Ele voltou e eu estava lá quando ele voltou na primeira volta. Depois ele voltou para a Espanha e teve uma segunda volta. E nessa segunda volta, quando já não havia mais esse clima tão duro da ditadura militar, houve muito conflito entre os peronistas que eu não estava. Mas depois eu voltei lá para cobrir, aí realizaram-se eleições. E o candidato do Perón, o Perón não podia ser candidato. Os militares criaram algumas salvaguardas para impedir que o Perón voltasse. Então, o Perón indicou um peronista, Câmpora, esqueci o primeiro nome do Câmpora aqui. Bom, mas o Câmpora voltou, foi eleito foi eleito em primeiro turno, em primeira volta, embora não tivesse, ele não chegou aos 50%, foi 49% e pouco, mas eles resolveram, está eleito. E o Câmpora assumiu a presidência da República, e eu cobri essa eleição do Câmpora. Depois o Câmpora renunciou. Héctor Câmpora, me deu um branco aqui no nome dele. Não deu uma gulgada aqui, deu uma gulgada aqui. Com o José na cabeça, não sei porquê, José. Bom, o Héctor Câmpora assumiu a presidência e renunciou, porque aí já estavam os militares fora. Ele só se elegeu para depois possibilitar a volta do Perón. Aí agora a volta ao poder, para ficar claro. Aí houve nova eleição. Houve nova eleição em que o Perón se candidatou a presidente, tendo como vice a sua mulher, a Isabelita, Isabel Perón. E foi eleito, naturalmente, o peronismo muito forte na Argentina, o Perón foi eleito. Só que Perón morreu, e eu tive lá também, depois que o Perón foi eleito, eu tive lá fazendo cobertura. E eu tive lá também quando eu fui cobrir o golpe no Uruguai, depois, quando eu saí do Uruguai, depois de cobrir o golpe militar no Uruguai, eu fui para a Argentina. Fui para a Argentina e passei também uns dias lá. Isso tudo antes. Aí, o que aconteceu? O Perón morre e a Isabelita assume o poder. E, nessa época, já começa uma ação muito forte da própria Isabelita, patrocinada por um dos seus conselheiros principais, o López Rega, ações de direita, de caça aos comunistas, comando de caça aos comunistas, aliança anticomunista argentina e tal, e criou-se um clima tal que acabou levando ao golpe que você falou de 76. E aí eu não voltei mais na Argentina. Nessa época eu já não estava mais no estado de São Paulo, 76 eu já estava na Folha de São Paulo, não, já estava na TV Globo, já não cobria mais isso, e eu não fui lá, depois do golpe eu não fui lá. Mas o interessante, Negrão, é o seguinte, esse golpe foi de 76 a 83, a duração dele não foi tão longa assim, 76 a 83, embora seja muito tempo, uma sucessão de militares. A diferença é essa que você já apontou, Negrão. Os criminosos estão sendo até hoje punidos na Argentina, Negrão. Até hoje eles estão sendo punidos. Olha só, a ditadura acabou em 83. Ontem, Negrão, isso aí eu acho importante falar, houve o julgamento de militares por crimes contra 323 pessoas desaparecidas. 320 pessoas. Esses militares atuavam num centro de tortura da Argentina, que era um complexo militar chamado Campo de Mayo. E esses militares atuavam lá. Ontem, Negrão, um tribunal em San Martín condenou 10 deles à prisão perpétua. 10 deles. Um deles tem 98 anos e já está condenado em outros processos, cumpre prisão domiciliar por causa da idade, de 98 anos.
condenou 10 à prisão perpétua e 9 militares a penas que variam de 4 a 22 anos de prisão. Então, até hoje, eles estão sendo punidos. Esses militares são acusados de tortura, assassinato. No Campo de Maio, entre esses 323 desaparecidos, tinham 14 grávidas. E essas grávidas deram à luz e os filhos foram entregues. Aquela famosa questão dos filhos, né, que as mães da Praça de Maio lutam até hoje para que encontrar essas crianças, que não são mais crianças, óbvio. Então, foram condenados. Isso aqui no Brasil, ninguém pensa nisso. Eles estão morrendo já aqui no Brasil, os torturadores, os responsáveis, mas tem muitos aí ainda. Mas lá eles não estão nem aí para a idade dos caras. Você vê que o cara com 98 anos foi condenado à prisão perpétua, ele já está preso. Foi condenado à prisão perpétua, que certamente não vai demorar muito. E aí, Negrão, há poucos dias, houve também um outro julgamento aqui, foi de 4 militares do batalhão de aviação, um dos batalhões de aviações, que pegava os presos e jogavam no Rio da Prata. E eles morriam ao serem jogados de cima do avião no Rio da Prata. Alguns foram jogados já mortos, outros eram jogados vivos no Rio da Prata, e foram condenados, 2 ou 3 dias atrás, também foram condenados 4 militares por esse crime, 4 militares do batalhão de aviação da aeronáutica. Então, Negrão, eu estava vendo hoje, já foram mais de 1.058 acusados de crimes na ditadura argentina, já foram condenados, 1.058. Quantos foram no Brasil, Negrão? Então, isso explica essa situação que nós estamos hoje. E que o exército na Argentina, ninguém fala em golpe na Argentina, lá está uma crise econômica muito grave, viu, Negrão? Está uma crise econômica grave, a situação está muito pesada. Outro dia saiu o ministro da Economia, há um conflito, inclusive, entre o presidente e a vice-presidenta. Não é assim, mas ninguém fala em golpe na Argentina. As eleições transcorreram, o Macri, que era de direita, perdeu, o Fernandes, que era mais à esquerda, assumiu, sem problema nenhum. Como agora na Colômbia, embora lá os militares tenham muito peso na Colômbia, também a transição parece que vai se dar pacificamente, da direita para a esquerda. Aqui no Brasil nós temos essa situação. Então, Negrão, isso aí é grave. E se o país não fizer uma radical reforma política, nós vamos continuar nessa situação que nós estamos hoje, com esse Congresso. Os bolsonaristas atacam muito o Congresso, mas eles se beneficiam do Congresso, graças ao orçamento secreto, que é o maior escândalo de corrupção do Brasil nos últimos anos. Ele vem com papo de mensalão, petrolão, não, é o orçamento secreto. O maior escândalo de corrupção do Brasil nos últimos anos é o orçamento secreto. E esse orçamento secreto é que sustenta Bolsonaro no Congresso. Exatamente. Sustenta avançando nas suas pautas retrógradas, nessas manobras eleitoreiras, e sustenta contra o impeachment, né, que a gente viu, inclusive, a covardia de setores progressistas em relação a isso. E assim a gente vai terminando o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Hélio, muito obrigado. Você está na batalha aí, uma batalha boa, viu? Estou gostando de ver. Infelizmente, por questões profissionais, você não pode comentar isso aqui, mas... Eu posso dizer que eu estou coordenando a campanha do Leandro Graz para governador. Leandro é candidato da Federação PT, PV, PCdoB. A vice é do PCdoB, a professora Olgamira Amância, e a candidata ao Senado é a professora, também professora, Rosilene Correia. São 3 professores disputando o Senado e o governo do Distrito Federal. Eu estou coordenando essa campanha, por isso que nós tivemos que passar o programa para semanal, e está difícil, viu, Negrão? Porque é muito trabalho para derrotar o bolsonarista ibanês, e se o bolsonarista Arruda vier, a gente derrota o bolsonarista Arruda também. Isso aí eu posso falar, Negrão. É isso aí, mas infelizmente ele não pode fazer análise política mais profunda em relação ao Distrito Federal. Questão ética que eu acho que é importante, né, Hélio? Agradeço aí você, Hélio, e estamos aí na luta, na torcida para eleger os nossos pré-candidatos do Distrito Federal. Eu estou com Leandro Graz, eu estou com
os demais que estão na luta contra o fascismo na minha terra natal. Um abraço para vocês que nos acompanharam e a gente volta aí com o nosso bate-papo com a Elidélia na semana que vem.